Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Wesley e eu sou estudante da Universidade Federal de Campina Grande e faço o curso de Ciências Biológicas. Neste vídeo eu irei falar um pouco sobre o período Cambriano. Bom pessoal, de início eu irei falar aqui algumas características deste período. O período Cambriano ele ocorreu na Era Paleozoica e é datado por volta de 542 a 488 milhões de anos atrás. Ele foi o primeiro período da Era Paleozoica e ele foi responsável pela grande diversidade da vida na Terra. Foi nele que surgiu os primeiros filos e ocorreu uma grande diversificação das espécies na época. Surge também os primeiros predadores e no final do Cambriano ocorre a primeira extinção em massa. Esse período ele é conhecido como a explosão cambriana. O termo explosão ele pode ser um pouco inadequado, pois a vida cambriana ela não surgiu num piscar de olhos. Foram necessários muitos milhões de anos de evolução para esses animais se adaptarem e se desenvolverem às condições que a Terra apresentava na época. Já falando um pouco sobre a evolução da vida na Terra, em mais ou menos 10 milhões de anos, os animais marinhos eles evoluíram para a maioria dos formatos básicos de corpo que vemos hoje em dia. Em relação à fauna, aparecem as trilobitas, os primeiros equinodermos, vermes, moluscos, esponjas, artrópodes e cordados, entre outros, mas ao todo são mais de 35 filos. A maioria desses animais, dos fósseis, foram encontrados nos países da Rússia, também foram encontrados na China e no Canadá, sendo o Canadá foi o principal deles, que foram encontrados aí fósseis em perfeitas condições para estudos. As algas nessa época elas ocupavam uma extensa distribuição como seres fotossintetizantes e elas contribuíram consideravelmente para aumentar a concentração de oxigênio no ambiente. Um dos marcos mais importantes dessa época foi o fim da paz entre os seres vivos da Terra. Durante o início do Cambriano, os organismos eles viviam em uma época de paz. Não existiam predadores. Com o passar dos anos, como foi falado anteriormente, as algas elas aumentaram a concentração de oxigênio na Terra e, consequentemente, foram surgindo organismos maiores, até que surgiu aí os primeiros predadores. Na imagem abaixo a gente vê aí o Anomalocaris, que foi o primeiro predador da época. Já falando um pouco sobre os continentes existentes na época, a Terra ela possuía 4 continentes. Os pequenos próximos aos trópicos eram Laurência, Báltica e Sibéria, além do supercontinente localizado ao sul do planeta que se chamava Gondwana. A concentração de dióxido de carbono era 18 vezes maior que a de hoje, a maior em toda a história da Terra, ou seja, consequentemente, o clima era bem mais quente e não existiam calotas polares, que só vieram a existir no período Ordoviciano. E por fim, a extinção cambriana. No final do período cambriano, em torno de 488 milhões de anos atrás, o planeta passou por sua primeira extinção em massa. Suas causas elas ainda são desconhecidas. Entretanto, os cientistas eles suspeitam que houve uma queda na temperatura global, que veio ocasionar na glaciação do Ordoviciano. De qualquer forma, desapareceram 40% das espécies vivas da época. A extinção ela marcou o fim dos primeiros predadores que dominaram aí os mares, né, naquela época. E com isso veio aí o fim do período cambriano
e dando início ao período Ordoviciano. Então é isso. Esse foi um pequeno resumo sobre o período Cambriano. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.